Olá, alunos! Vamos agora para a nossa 48ª aula. Nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho de resumo e sinopse, né? Alguns conteúdos já são familiares para vocês, outros a gente vai trazer algumas novidades aí, vamos aprofundar um pouquinho naquilo que vocês já conhecem, né? Gostaria de, antes de iniciar, parabenizar a todos por estarem aí já com os seus materiais, acompanhando as videoaulas, né? Nesse momento tão delicado, histórico que estamos aí todos vivendo. Então, espero que já tenham conseguido aí organizar o caderno, lápis, borracha, caneta, né? Ou bloco de notas, enfim, da forma como vocês estão aí se sentindo melhor para fazer as anotações e resolver os exercícios. Também aqueles alunos que estão tendo acesso ao Google Classroom, então vamos fazer aquele lembrete, né, de não se esquecerem de validar a presença, né? Quando vocês entram lá na plataforma virtual, tem lá o link de presença e vocês precisam de clicar ali para poder confirmar a presença de vocês, tá? Então, não só validar a presença, mas também assistir as videoaulas, né, acompanhar ali a leitura dos slides que os professores organizam com tanto carinho para vocês e fazer os exercícios, certo? Então, vamos começar a aula, vamos lá? Então, o gênero discursivo que nós vamos aprender é sinopse e resumo, né? E vamos também trabalhar quais são os elementos, as características que compõem esses gêneros textuais, né? Normalmente, vocês já têm a familiaridade de trabalhar resumo, né? Então, muitos professores têm essa prática de solicitar um resumo do texto lido, né? Vocês já têm costume de fazer resumo. Só que nem sempre os resumos são feitos da forma como o gênero discursivo solicita, né? Porque o resumo ele não consiste em o aluno ir lá selecionar algumas ideias presentes no texto e fazer a cópia literal do jeito que está ali no texto, né? Às vezes o aluno tem aquela ideia, vou fazer um resumo, vou selecionar aqui os fragmentos que eu acho que são mais importantes, né? De repente encontrei aqui uma frase no meio do segundo parágrafo que eu considero importante e vou copiar essa frase inteirinha lá para o meu resumo, né? Isso não é resumo, isso é o quê? Você está fazendo uma citação da fala do autor, né? Então você está fazendo ali o discurso direto daquilo que o autor disse, certo? Então isso a gente vai ter que tentar desconstruir, né? Porque o resumo consiste em você, sim, pegar as ideias principais do texto, selecionar quais são essas informações que você considera importante e trazer para o teu repertório linguístico, né? Escrever da forma como você compreendeu e aí sim sintetizar, né? Fazer uma síntese dessas ideias com as suas palavras. Então tem que ter uma originalidade na autoria, né? O resumo ele não pode ser plágio, porque se eu copio as ideias de alguém, não coloco aspas, não faço o discurso direto, né? Ou dois pontos, parágrafo, travessão, que é a pontuação adequada, eu estou cometendo um crime que é o crime de plágio. Isso acaba não sendo um resumo, né? Então o verdadeiro resumo é aquele que eu abstraio as informações do texto, transformo essas informações de acordo com o meu repertório linguístico, a forma como eu sei contar aquilo que eu considerei importante, né? E aí eu serei o autor do texto, a autoria é minha, né? Esse seria um bom resumo, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho disso, certo? Então os conteúdos da aula anterior, na aula anterior a gente trabalhou alguns gêneros discursivos como os elementos do texto narrativo, né? Dentre eles a gente deu uma ênfase para o trabalho com fábulas, né? Lembram que fábulas são aqueles textos narrativos que trazem um ensinamento moral, né? Sempre tem um ensinamento ali no final, quando a pessoa termina de ler a fábula, ela aprende alguma coisa que é um valor moral, ético, né? Um valor para a gente melhorar as nossas relações com o nosso ambiente, as nossas relações sociais. Também a característica mais importante das fábulas é que os personagens são animais, né? Então, sempre que eu vou ler um texto, que esse texto contém animais e esses animais conversam entre eles, então eu tenho uma fábula, né? Essa é a marca principal desse gênero discursivo literário que constitui a fábula, né? São animais falantes, são personagens, né? E esses personagens sempre são os animais ali conversando entre eles e no final esse ensinamento moral para que a gente possa aprender uma lição de vida,
né? Aprendemos também um pouco mais sobre os contos, né? Lembro que os contos eles têm também algumas características específicas, né? Então, além da presença dos personagens, os contos têm que ter lá o enredo, que é a sequência de ações, a sequência de acontecimentos, né? Tem que ter o clímax, que é o ponto de maior emoção ou maior tensão da história, né? Aquilo que desencadeia no leitor uma expectativa para o que vai acontecer no final. Essa expectativa pode ser uma expectativa mais positiva, né, mais tranquila, mas também pode ser uma expectativa, às vezes, que gera um certo desconforto, uma certa angústia no leitor, né? Os contos geralmente têm o desfecho, que é como que termina a história, né, qual que é o final, como que ela fecha, por isso que a gente chama de desfecho, né? E também a gente viu um pouquinho sobre as lendas, né? Estudamos sobre todo ali o embasamento místico, né, aquela coisa que parece meio que inexplicável, coisas que beiram o irreal, né, dentro das lendas, né? Então isso a gente trabalhou bastante na aula passada, né? E fizemos uma revisãozinha do texto dramático, que é aquela linguagem adaptada para o teatro, né? Lembram que no texto dramático tem lá a presença também dos personagens, né, que vão fazer a encenação ali para uma peça teatral. Tem ali bastante discurso direto, né, a representação da fala dos personagens, né, entre parênteses geralmente tem ali as indicações do que vai acontecer na cena, no cenário, né, o que vai ter no cenário, né, as características do ambiente, né, então esses elementos todos a gente acabou fazendo aí uma breve revisão, né, desses gêneros discursivos nós já temos trabalhado, né, ao longo das aulas, né, e é sempre importante a gente estar fazendo a revisão, certo? Hoje, a proposta principal para os exercícios de vocês com relação à análise linguística, então vai ser assim, vocês vão fazer a transposição de um texto narrativo, né, vão reescrever um texto narrativo, transformando esse texto num texto dramático, certo? Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui pela frente. Os elementos composicionais do gênero textual da sinopse, né? A sinopse também já foi trabalhada, mas a gente vai aprofundar um pouquinho aqui. Então, a sinopse é um texto essencialmente expositivo, né? Então há uma exposição dos fatos, de como que eles são narrados. Geralmente se apresenta na terceira pessoa do singular, né? Então usa-se ele ou ela, se eu for procurar quem é o sujeito da minha frase, né, que compõe ali, todas as frases que compõem uma sinopse, geralmente vai ser um ele ou ela, lembra da terceira pessoa do singular. Geralmente a sinopse traz o resumo de um produto cultural. O que é um produto cultural? Então, produto cultural é algo que foi produzido dentro de um contexto, né, dentro de uma determinada cultura, né? O que pode ter sido esse produto cultural? Pode ser um livro, né, e aí você pode ter ali o resumo desse livro, né, mas a sinopse é um resumo que vai, de certa forma, tentar atrair o leitor para que ele tenha interesse em ler esse livro, né? Então, o produto cultural da sinopse pode ser um livro, pode ser um filme, né, uma produção cinematográfica, né? Também a pessoa que vai escrever a sinopse, muitas vezes é o próprio autor do filme, né, o próprio autor do livro, né? Às vezes é uma outra pessoa indicada por ele também para escrever, e às vezes é uma outra pessoa que resolve escrever porque tem que constar, né, em alguma lista ali os elementos da obra cultural, do produto cultural que vai ser divulgado, né? Então você pode ter ali uma sinopse de filme, também traz ali um resuminho e de alguma forma tenta cativar o telespectador para poder assistir, para sentir aquele interesse, aquele desejo de assistir, certo? Pode ser um espetáculo musical, uma peça teatral, né, etc. Também, uma das características da sinopse consiste em antecipar ao leitor as principais informações sobre a obra, né? Então, faz ali um flash forward, antecipa para o leitor, para o telespectador ou para o ouvinte, né, as principais informações que compõem ali aquela obra, esse produto cultural que vai ser anunciado pela sinopse, certo? Não pode haver a opinião do autor, a subjetividade. Então, olha lá, uma das características da sinopse é que nela o autor que faz a sinopse não traz necessariamente as suas impressões sensoriais, a sua opinião, como ele sente, como ele percebe, né, esse produto cultural que ele está anunciando, certo? Então, a linguagem ela deve ser objetiva e concisa, certo? Então, vamos ler aqui comigo um exemplo de sinopse. Observem aqui. Nessa obra, ocorre a busca de Thomas, filho adotivo do casal N e Yves Duvet, por sua mãe biológica.
Aos 4 anos, Thomas é abandonado por Julie Martino, Sophie Catani, jovem e irresponsável demais para cuidar dele e de seu irmão bebê. O abandono gera em Thomas um sentimento de raiva, que vemos se materializar quando ele chega aos 12 anos, durando até sua vida adulta. A história é contada em recortes de 3 momentos, mostrando Thomas na infância, pré-adolescência e como jovem adulto de 20 anos, vivido por Vincent Routiers. Então, observem que é uma sinopse ali de um filme, né? Ao lado ali a gente tem uma imagem do filme com o título Feliz que minha mãe esteja viva. E aqui a gente tem esse pequeno recorte que traz ali, inclusive, o nome de alguns atores, né? No caso ali, o Vincent Routiers e a Sophie Catani são atores que vão representar esses personagens no filme, certo? Então tem essa característica de apresentar para o leitor, inclusive, o nome dos atores, né? Dos principais atores. Geralmente, esses atores que são mencionados, eles são pessoas famosas, né? São celebridades, no caso do filme, né? Quando a sinopse se refere ao filme, a esse produto cultural, então eles procuram ali mostrar para os leitores que está sendo gravado, né, ali pessoas famosas, celebridades. Isso é uma forma também de atrair o público para querer assistir. Vamos para uma questãozinha agora. Vamos lá, pessoal. Questão 1. Na sinopse intitulada Feliz que minha mãe esteja viva, primeira possibilidade, a linguagem é altamente subjetiva, pois traz a opinião do autor carregada de adjetivos. Segunda possibilidade, a linguagem é objetiva e concisa, pois o autor apenas apresenta de forma resumida o conteúdo do filme. Um tempinho para vocês fazerem esse exercício. Vamos retornar então, galera, com a resposta? Olha lá, acertou quem marcou a segunda possibilidade como alternativa correta, né? Então, na sinopse intitulada Feliz que minha mãe esteja viva, a linguagem é objetiva e concisa, pois o autor apenas apresenta de forma resumida o conteúdo do filme. Né? O autor não traz a subjetividade dele na sinopse, a opinião, o que ele pensa, quais foram as impressões sensoriais que aquele filme provocou nele. Ele simplesmente faz de forma objetiva, com clareza, para que o leitor entenda, um breve resumo do que está acontecendo, né? Tenta inserir ali, nesse breve resumo, uma frase-chave ali que gere essa expectativa na pessoa, né, que está lendo ou que está ouvindo, né, ou que é o telespectador, provavelmente, que vai assistir, para que ele desperte esse desejo de assistir, né, ou de ler a obra, certo? Nesse caso, a gente está falando de um produto cultural que é um filme. Muito bem, vamos na questão 2 agora, olha lá. Observe a frase.
Nessa obra ocorre a busca de Thomas. O verbo se apresenta na primeira pessoa do singular ou na terceira pessoa do singular. Lembram-se o que é verbo? Ai, professora, eu perdi, não estou me lembrando. Será que a palavra nessa é verbo? Eu nesso, tu nessas, ele nessa, nós nessamos? Não vai rolar, né, gente? Lembra, verbo é aquilo que dá para conjugar, né, que expressa uma ação, né, ou um estado de espírito na pessoa, né, no sujeito. Então, veja lá o que vocês vão considerar verbo nessa frase e tentem descobrir se está na primeira pessoa, né, se referindo a um eu, ou terceira pessoa, se referindo a um ele ou ela. Tempo para fazer mais esse? Então, galera, verificando aí quem acertou, lembrou aí o que era verbo? Então, olha lá, nessa obra ocorre a busca de Thomas. Esse ocorre está na terceira pessoa do singular, né? Se fosse para eu fazer a conjugação desse verbo, eu ocorro, tu ocorres, ele ocorre, né? A gente teria que o ele sairia, ocorre nessa flexão verbal aí, portanto, terceira pessoa, né? Então, quem marcou um X na segunda proposta, parabéns, acertou, ok? Vamos para mais um aqui, pessoal, exercício 3. Vimos que a sinopse apresenta o resumo de um produto cultural. No caso da obra artística, Feliz que minha mãe esteja viva, é possível inferir que se trata de, alternativa A, um filme, um livro, B, um filme, C, um espetáculo musical ou D, um espetáculo teatral, né? Eu vou deixar aqui na tela para vocês darem uma lidinha e um tempo para pensar e marquem aí uma alternativa. A gente já volta.
Muito fácil essa, né, pessoal? A gente já tinha visto, então eu acredito que vocês acertaram, né? Acertou quem marcou a alternativa da letra B, né? Trata-se de um filme, ok? Vamos continuar aqui com os testes para ver se vocês estão se apropriando dos conceitos aí, galera. Olha lá. As diferenças entre resumo e sinopse dizem respeito ao local de ocorrência e à pessoa que os redige. Então, resumo. O que é o resumo? O resumo é uma retomada geral do conteúdo da obra de forma sintetizada. É uma síntese contendo as principais informações, certo? Já a sinopse é uma visão de conjunto redigida pelo autor. Então, né, nessa definição aqui, essa definição está defendendo que geralmente é o autor da obra, do produto cultural, que faz a redação, que redige, que escreve a sinopse anunciando o seu produto cultural, né, que pode ser lá o que a gente viu, filme, pode ser um teatro, um espetáculo musical, um livro, né, e por aí vai. Mas também pode ser escrito, olha lá, por um redator da revista ou livro periódico, né? Então vamos pensar que o produto cultural trata-se lá de um artigo publicado em uma revista, né? Pode ser alguém ali que trabalha na editora que vai produzir essa sinopse, né? Sempre com esse objetivo também de, além de fazer o resumo da obra desse produto cultural, mas também cativar o leitor para que ele tenha o interesse, né? Para que desperte o desejo nele, persuadi-lo a assistir a obra, né, se for um espetáculo musical, se for uma peça teatral, se for um filme, ou ler, né, se for lá um artigo de jornal, de revista, se for um livro, certo? No caso dos livros, localiza-se nas orelhas a apresentação dos personagens e a descrição do conflito, né? Então, vocês lembram que quando você abre um livro, geralmente tem ali uma orelha, né, junto com a capa. Então, nessa orelha, via de regra, é que vai ser apresentada a sinopse, certo? Agora vamos para o exercício de posse dessas informações. Leia o texto abaixo sobre o filme Feliz que Minha Mãe Esteja Viva e assinale a alternativa correta. O filme mostra a história de Thomas à procura de sua mãe biológica. Ele foi adotado por um casal. A história é contada em 3 momentos: o garoto na infância, na pré-adolescência e na juventude. Primeira possibilidade de resposta. Esse fragmento é uma sinopse, pois traz uma visão do conjunto da obra. Segunda possibilidade de resposta. Trata-se de uma breve síntese do filme, um resumo, portanto. Então, um tempo para vocês pensarem e a gente já volta com a resposta correta. Então, galera, verificando quem acertou, então, de acordo com o fragmento do texto que a gente tem aqui, trata-se de um breve resumo do filme, né? Por quê? Porque é uma síntese.
né? Ali a gente não tem alguma frase que você fale assim, não, essa frase aqui é realmente interessante, é uma frase assim que está tentando fazer com que o leitor, o espectador, né, o telespectador se sinta motivado para ler a obra, assistir. É um resumo ali bem objetivo, né? Não contém nenhuma frase assim, digamos, muito empolgante para empolgar, para passar, né, esse contágio de empolgação para quem está lendo, para quem está ouvindo, né, ou para quem está assistindo, certo? Agora vamos ler aqui mais um texto, vejam lá. Leia a 4ª capa do livro Chuva de Manga, de James Humford. Então, esse daqui é um slide, né, tirado, essa imagem que compõe esse slide, ela foi justamente extraída do livro didático que está direcionado para os estudantes do 7º ano. Né? Então, muitos de vocês pode ser que até inclusive tenham o livro aí em casa, né? Ele está lá no livro. Certo? Então, vocês têm aqui a imagem, né, do pé de manga, algumas pessoas ali embaixo, né, observem bem ali todas as ilustrações, os desenhos, né, o discurso não verbal que foi feito para compor essa imagem, né, uma figura. E aí embaixo a gente tem o discurso verbal que diz assim: este é um conto sobre uma chuva leve, uma mangueira em flor e o poder da imaginação. É narrado em ricas palavras e cores, que o transportarão a uma pequena aldeia localizada no Chad, um país africano. Lá você vai sentir o calor, saborear a refrescante chuva de manga e conhecer um rapaz chamado Thomas. Embaixo a gente tem as referências bibliográficas de quem escreveu o conto, né? Então, de novo, observem lá como que é a questão formal ali para você fazer referência. Primeiro vem o sobrenome, o último nome do autor, escrito tudo com letra maiúscula, né? Então, Humford, que é o último nome do autor, está em letra maiúscula. Vírgula, James. Ponto. James, só a primeira letra que é maiúscula, porque é um substantivo próprio, nome de pessoa, sempre com letra maiúscula. Né? Aí na sequência vem o título do conto, Chuva de Manga, e nesse caso foi colocado em itálico. Né? Pode ser dado um destaque em negrito, né? Ou pode ser colocado sublinhado embaixo quando se trata de uma linguagem escrita, né? Digamos assim, não digitada num meio digital, certo? E na sequência do título Chuva de Manga, a gente tem um ponto final, aí vem São Paulo, o local de publicação, né, escrito com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, lembram? O nome de cidade sempre com letra maiúscula. 2 pontos, Brink-Iffen-Book, que é o nome da editora que publicou. Vírgula, 2005, a data da publicação, ponto final, e aí entre parênteses a gente tem a indicação de que está na 4ª capa. Né? Então a gente tem aqui esse texto agora, né, tirado do livro de vocês para analisar. Vejam aqui agora o próximo texto que também foi extraído do livro didático público. Leia a capa e 4ª capa do livro Erinlé, O Caçador e Outros Contos Africanos, de Adilson Martins. Né? Então, vocês têm a capa e, na sequência, vocês têm a 4ª capa. E na 4ª capa, vamos ler lá o que diz. Observem lá. Erinlé era um caçador e guerreiro poderoso que, por sua força e coragem, era considerado mais forte que qualquer outro homem ou animal, que era considerado mais forte que qualquer outro homem ou animal. Sua fama não era vão. Erinlé já tinha derrotado um leão, uma hiena e uma serpente enorme, além de um homem gigantesco que saqueava as aldeias próximas. Por esses feitos, reivindicou para si mesmo o título de rei da floresta, no que foi apoiado por todos de sua tribo. Então aqui a gente tem na 4ª capa, né, esse fragmento de texto, contando um pouquinho da história, né, dos elementos principais que vão compor essa história, e embaixo a gente tem de novo as referências bibliográficas da forma como a gente já aprendeu. Primeiro o último nome, com letras maiúsculas, vírgula, né, então Martins, que é o sobrenome do autor, na sequência Adilson, que é o nome dele, e ponto final. Aí vem o quê? O título, Erinlé, vírgula, O Caçador e Outros Contos Africanos, que é o título da obra, né? Está em itálico também, né? Ponto, Rio de Janeiro, 2 pontos, Palas, o nome da editora, publicado em 2009, né? E a indicação entre parênteses, que é a capa e a 4ª capa, ok? Vamos agora fazer um exercício para a gente verificar como que vocês estão aí fazendo as relações conceituais do que estamos estudando. Observem lá, ó. Vocês vão ler mais uma vez a capa e a 4ª capa de um outro livro agora,
que é o livro chamado Cordel do Chico Rei, de Sandra Lopes, né? Também extraído do livro de vocês. Então, vocês têm a capa, né? O título, Cordel do Chico Rei, Sandra Lopes, ali o nome da autora do livro, né? E na sequência vocês têm a quarta capa desse livro. Vamos ler lá a quarta capa? Diz lá, ó, é de escravidão que trata esta história? Não, é de liberdade. Liberdade roubada, liberdade reconquistada. Liberdade, sempre de asas abertas sobre nós. Assim que se quer, assim que deve ser. E no final, as referências bibliográficas dentro do que a gente viu, ok? Então, a quarta capa do livro de Cordel do Chico Rei traz uma reflexão sobre a história da cultura africana. Esses textos literários, letra A, valorizam a cultura afro-brasileira? B, promovem uma reflexão sobre as injustiças sociais? C, disseminam o legado histórico desses povos que ajudam a compor e enriquecer a cultura brasileira? Ou D, todas as alternativas estão corretas? Então, aqui, essa questão exige um pouquinho de conhecimento de mundo extraverbal de vocês, né, dentro de tudo que vocês têm visto nas reportagens, nas publicações nas redes sociais, no Facebook, né, em especial dos últimos acontecimentos vivenciados aí, né, no Brasil e no mundo. Né? Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre tudo isso e refletissem sobre essa questão, tentando aí arrumar uma alternativa correta para ela. Um tempo e a gente já volta com a resposta. Verificando então, pessoal, acertou quem marcou um X na letra D. Todas as alternativas estão corretas, certo? Vamos para mais um aqui, ó. Taylor Swift, pop, disco, dance, 16 anos. Sinopse. A cantora de pop Taylor Swift volta ao Brasil para apresentar a sua nova turnê intitulada Lover. Local, Allianz Parque Arena Palmeiras, Oeste. Data, dia 18 de julho, sábado, às 21 horas. E o preço de 300 a 850 reais. Então, a gente tem aqui uma propaganda da Taylor Swift, né? E uma breve sinopse do que ela vai apresentar. Vamos ver o próximo? Olha lá. De novo, a gente tem aqui o Cordel do Chico Rei, né? Para vocês se lembrarem de que, às vezes, na quarta capa, eles trazem ali uma sinopse e que, nesse caso, foi interessante porque a sinopse veio em forma de poesia. Né, veio uma sinopse ali, não um texto em prosa, mas um texto poético, certo? Então, eu trouxe de novo só para a gente fazer a observação desse detalhe. Vamos para mais um aqui, ó, The Ten Tenors. A gente tem The Ten Tenors, a sinopse deles, né? Os 10 tenores, seria isso, né? Então, há alguns anos, vimos surgir no mundo um novo gênero musical, o clássico crossover clássico,
uma denominação atribuída àqueles com muita habilidade. Fazem transições perfeitas entre áreas da ópera e música popular, dando nova leitura a grandes clássicos da música mundial, a músicas pop, rock e até a músicas próprias, inéditas. Então, tem ali as reticências que indicam que existem mais palavras escritas, o texto não terminou ali. Então, tem ali o local, a data, e o preço. Então, também quando você vai fazer, às vezes, uma propaganda para divulgar um evento, nesse caso um evento musical, existe essa possibilidade de trazer ali uma breve sinopse para a pessoa que está sendo convidada a assistir, ver se interessa por esse tipo de espetáculo musical, certo? Mais uma aqui, sinopse dos espetáculos. Hoje é dia de rock. O título pode dar a impressão de ser um musical, mas Hoje é Dia de Rock conta a saga de uma família que sai do sertão de Minas e tenta sobreviver numa capital movida a consumo. O nome se deve a um programa de rádio da época, grande sucesso de José Vicente, que ficou 1 ano em cartaz nos anos 70. O espetáculo está sendo encenado no Espaço Cultural Sérgio Porto, tendo Nildo Parente e Susana Faini à frente de um elenco de 18 atores. Então, observem as características aqui que trazem o nome ali de algumas pessoas que estão à frente disso, o nome do autor. Então, são formas de atrair aí o público para se interessar por esse produto cultural, certo? Observe agora a próxima sinopse. Que título ficaria mais apropriado? Então, a sinopse diz assim, vivendo em um vilarejo francês com seu pai, a jovem Bela se oferece para ser prisioneira no castelo de um príncipe que foi enfeitiçado e transformado em fera. Bela toma essa difícil decisão depois de descobrir que seu pai fora capturado e preso no sombrio local, mas sua bondade a faz enxergar o lado humano da fera. Então, que título ficaria melhor? Possibilidade da letra A Bela e a Fera, vírgula, o filme? A Bela e a Fera, o musical? O conto na letra C ou o romance na letra D? Um tempo e a gente já volta. Então, galera, acertou quem marcou um X na letra B. Olha lá. O título, então, é A Bela e a Fera, o musical. Então, a imagem ali, eu não sei se vocês conseguiram fazer essa correlação, se trata de um musical, de um espetáculo, E mais um exercício, conforme a gente havia prometido para vocês no início, que eu sei que vocês estão aí ansiosos para fazer esse exercício, e para ver como é que fica. Então, olha lá, faça um resumo da sinopse abaixo. Então, vocês vão transformar essa sinopse em um resumo. Vão fazer um texto mais curtinho, mais objetivo, uma síntese das ideias principais, certo? Então, olha lá o que pede. Baseado no clássico do conto de fadas, o espetáculo musical A Bela e a Fera faz uma breve temporada no Teatro NET São Paulo, em uma linda encenação
com mais de 50 integrantes, 200 figurinos, cenários grandiosos e projeções em vídeo mapping 3D. O elenco conta com a atriz Flávia Mengar como Bela e os figurinos são de Bruno de Oliveira, responsável por vestir os artistas participantes do show de abertura da Copa do Mundo em 2014. Vivendo em um vilarejo francês com seu pai, a jovem Bela se oferece para ser prisioneira no castelo de um príncipe que foi enfeitiçado e transformado em fera. Bela toma esta difícil decisão depois de descobrir que seu pai fora capturado e preso no sombrio local, mas sua bondade a faz enxergar o lado humano da fera. Então a gente tem aqui uma sinopse, veja que ela é carregada de ideias ali para fazer com que a pessoa lá que está lendo se sinta estimulado a assistir, e aí vocês vão tentar transformar isso num resumo. Um tempo para vocês e a gente já volta.
Vamos ver então, pessoal, olha, uma ideia mais ou menos do que pode ter, né, ter sido aí a produção escrita de vocês, tá? Vocês podem com certeza ter utilizado outras palavras que não deixará de estar correto, né? Desde que vocês tenham trazido aí uma breve síntese da sinopse que foi apresentada, ok? Então ficaria mais ou menos assim, ó. O conto de fada, A Bela e a Fera, foi transposto para um espetáculo musical em São Paulo. Bela vive em um vilarejo francês com seu pai. Após descobrir que seu pai fora capturado e preso, oferece-se para ser prisioneira no castelo de um príncipe que foi enfeitiçado e transformado em fera. Porém, sua bondade a faz enxergar o lado humano da fera, certo? Então, mais ou menos isso, né, está dentro do que a gente propõe para ser um resumo, ok, pessoal? Então, aqui estão as referências, caso vocês se interessem também por fazer mais leituras de sinopse, de resumos, a gente tem aqui nessas indicações de sites, ok? Então, a aula de hoje a gente aprendeu aí sinopse e resumo e os elementos composicionais deste gênero textual, certo? Agradeço imensamente a participação de vocês, espero ter contribuído aí com conhecimento, né? Gratidão por tudo e fiquem em casa se puderem.